Santo és, Senhor. Quinhentos e setenta e sete.
Que nós possamos esta manhã sentir isso, sentir a tua presença nas nossas vidas, sentir a tua presença neste lugar e fazer, Senhor, com que a mensagem possa tocar os nossos corações e ajudar nesse propósito. Ajuda-nos a prepararmos com Deus para chegarmos à nova terra, para chegarmos à Canaã que tu tens preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 339. Ainda é longe Canaã. O hino 339. Ainda
esse pensamento, aqueles que podem, de joelhos, vamos orar ao nosso Deus. Grande e eterno Deus, obrigado por mais esse momento, que estamos aqui na sua casa para honrar e glorificar o seu nome. Te suplico nesse exato momento, que o Senhor possa sondar os nossos corações e nossas mentes, apagar qualquer momento ruim que tenha acontecido, apagar qualquer sentimento ruim que esteja em nossos corações e em nossas mentes, pois o único objetivo e foco é honrar e glorificar o seu nome. E por isso, mesmo sendo indigno, falho, pecador, mesmo sendo miserável, reconhecido por mim, também reconheço a tua grandeza, da tua graça e da tua misericórdia. Derrame fogo do céu sobre o nosso pregador. Que as palavras venham do alto dos céus. Que o seu Santo Espírito possa ser derramado sobre ele e possamos sair daqui preenchidos pelo seu Santo Espírito. Que possamos sair daqui revigorados, cheio do teu poder, cheio do teu desejo, cheio dos seus sonhos, porque o seu sonho é melhor para nós. Tendes misericórdia dos nossos pequeninos. Silencie suas vozes nesse exato momento. Acalme também as nossas crianças, para que em momento nenhum ele possa tirar a nossa atenção e possamos entender a tua mensagem. Sair daqui cheios de vontade, não só de colocar em prática, mas também de transmitir ao próximo. Por fim, perdoe os nossos pecados. São essas bênçãos que te pedimos e te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Ao som do hino 589, vamos pedir às irmãs diaconisas o favor de levantarem as ofertas e os dízimos. Amen.
misericordioso, Pai, te agradecemos, Senhor, porque nos trouxeste esta manhã na tua casa, ó Pai. Te agradecemos também, Senhor, porque podemos devolver um pouco daquilo que o Senhor nos deu. E também podemos ofertar como agradecimento por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Abençoa a tua igreja nesse momento e abençoa especialmente estas ofertas, Senhor. Que elas possam levar pessoas ao teu conhecimento, levar pessoas à salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, crianças. Quem está com soninho aí? Tem um que está com preguicinha ali, né? Mas que bom que, mesmo meio a preguiça, mesmo em meio ao frio, nós estamos aqui na casa de Deus, né? Hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês. Mas, olha, não está na Bíblia, tá? A tia vai contar uma experiência. Havia muito tempo, uma vovozinha e a sua netinha. Quem aqui tem vovó? Eu também tenho. 4 vovôs. Eu tenho um monte. Pois é. Só que essa vovó e sua netinha moravam numa quinta muito longe mesmo. E aí, um dia, essa netinha ficou doente, muito doente. E a vovó ficou preocupada. E agora? Quem que eu vou deixar minha netinha para mim procurar um médico? Porque ela não tinha telefone para ligar. Então, ela ficou muito preocupada. Então, ela pensou, netinha, se eu fechar a porta aqui, você fica quietinha dentro de casa, que eu vou lá ver se eu consigo na cidade um médico para te curar. E a netinha falou assim, não, vovó, pode ir que eu fico aqui quietinha, confia em mim. Então, a vovozinha foi, andando. Quando ela chegou na cidade, ela até encontrou um médico, mas o médico, cobrava muito caro. E ela ficou preocupada, e agora, como é que eu vou fazer com a minha netinha? Ela está lá doente. Então, ela pegou, andando pela cidade, preocupada, ela viu uma igreja. E quando ela chegou na igreja, ela viu um grupo de pessoas ali orando. Ela ficou curiosa, entrou lá na igreja e ficou assim. Aí os irmãos falaram assim, vem cá, entra aqui, ora aqui com a gente. Você tem algum pedido? Você quer que a gente ore por alguém? E aí, eu falei assim, eu não sei orar, eu nunca orei na minha vida. Ele, não, ora do seu jeito, que Deus vai te ouvir. Então, ela ficou ali pensando, então tá. Ela fechou o olhinho dela, né, assim que a gente ora, fechou o olhinho, fechou as mãozinhas e falou do jeitinho dela. Ela falou bem assim, a oração dela, Senhor Jesus, eu estou com a minha netinha muito doente lá em casa, sabia? Eu fui no médico, essa é a oração dela, hein? Mas o médico me cobrou muito caro e eu não tenho esse dinheiro. Será que o Senhor poderia ir lá na minha casa para curar minha netinha? É a oração dela, hein? Ela falando desse jeito com o Papai do Céu. Ela explicou, eu moro na quinta, tá? Ela falou o endereço da quinta dela, né? E falou assim, Senhor, só um detalhe. A chave está debaixo do tapetinho da porta. Se você chegar lá, você pode pegar, abrir, curar minha netinha e, por favor, devolve a chave debaixo do tapetinho, porque senão eu não vou ter como entrar. Essa foi a oração dela. E aí ela fez a oração. Os irmãos olharam assim, que oração estranha, né, a dela, mas ela orou com muita fé. Então, ela levantou e foi embora. E ela foi andando, era muito longe. Quando ela chegou em casa, ela foi, abriu a chave, pegou lá a chave debaixo do tapetinho, abriu a porta, e quando ela entrou, viu a netinha dela lá, feliz, brincando com os brinquedos dela no chão. Aí ela falou assim, mãe, você já está melhor? E a netinha falou, sim, vovó, sabe por quê? Entrou um homem aqui muito bonito, muito diferente, né? Ele brilhava até, ele veio aqui, me curou,
Ah, e ele falou outra coisa, tá? Que ele lembrou de deixar a chave debaixo do tapetinho para a senhora entrar. Viu? Quem era esse homem tão importante que entrou lá? Era Jesus, né? Esse aí é só uma historinha para mostrar o quê? Que se a gente orar com muita fé, se a gente pedir com muito amor para Papai do Céu, Ele vai ouvir nossa oração. Mesmo que seja uma oração pequenininha, mesmo que seja um agradecimento, Deus escuta a nossa oração. Desde que seja com muita fé e de coração. Tá bom? Agora vamos ficar do lado do papai e da mamãe para a gente ouvir a pregação dos adultos, tá bom?
Obrigado, Michel. Obrigado, Lúcia. Que nós tenhamos sempre a certeza que este Deus está desejoso de estar conosco. Onde gostariam de estar hoje? Epá, pergunta difícil. Ninguém respondeu. Onde gostariam de estar hoje? Ainda houve alguns que ficaram hesitantes. Onde gostariam de estar hoje? Pai nosso que estás nos céus, concede-nos esse desejo, a concretização desse desejo, naquele tempo que tu considerares o mais oportuno para cada um de nós. Ajuda-nos, bom Deus. Sabemos que temos o deserto pela frente, sabemos que temos o Jordão para atravessar, sabemos que as águas são revoltas, que as águas são profundas, mas temos a certeza que Tu és o Deus dos milagres, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode separar as águas do Mar Vermelho, que pode abrir as águas do Jordão para nós atravessarmos com o pé em terra seca e entrarmos na Canaã que Tu tens preparada para cada um de nós. Amém. Agora fica outra pergunta. Já responderam à primeira. Vocês gostariam de estar onde? Vocês gostariam de estar na Canaã celestial. Não é assim que a gente chama? Não foi assim que nós cantámos? Nossos pés estão cansados, nós queremos ir para Canaã. Por que é que ainda estamos aqui? Por que é que ainda não estamos no céu? Por que é que ainda não chegamos lá? Porquê? Já se perguntaram? Quantas vezes vocês já se perguntaram a vocês próprios? Não vale a pena perguntar ao pastor, não vale a pena perguntar ao ancião, provavelmente. Quantas vezes nós já nos perguntamos a nós próprios, eu, me and myself, por que é que eu ainda estou aqui? De quem é a culpa? Antes de 1844 havia um grupo de pessoas que estava entusiasmadíssima porque tinha olhado para as Sagradas Escrituras, tinha interpretado todas as profecias das Sagradas Escrituras e consideravam que a profecia, a última profecia que encontravam nas Sagradas Escrituras com referência a tempo, devia ser o tempo da volta de Jesus. O certo é que chegou o dia 22 de outubro de 1844 e a volta do Senhor Jesus não aconteceu. Vocês já conseguiram imaginar como é que terá sido o dia 21 de outubro de 1844? Se não sabem como foi o dia 21 de outubro de 1844, há um livrinho, ele é bem pequeno, chama-se Primeiros Escritos. Lá está. Alguém que viveu o dia 21 de outubro de 1844 e escreveu o sentimento com que viveu o dia 21 de outubro de 1844. Também está a maneira como ela sentiu, como ela viveu o dia 22 de outubro de 1844. Desde as 0 horas e 1 minuto até às 23 horas e 59 minutos, ou não sei, se calhar foi, conforme diz a palavra de Deus, desde outubro, desde as 6h30, mais ou menos, da tarde de um dia, até às 6h30 da tarde do outro dia, e o Senhor Jesus não voltou. E o Senhor Jesus não veio. Mas eles compreenderam que aquilo que lá estava era outra coisa que precisava de ser feita antes
que o nosso Senhor Jesus voltasse. Naquele dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para poder analisar cada um de nós, cada um dos seres humanos desta terra, que já tinham vindo, que ainda viriam também, para que Ele depois pudesse, a partir dali, completar o trabalho que precisava ser feito antes que Ele voltasse. Prezados irmãos, nós pouco podemos fazer, mas está sobre os nossos ombros a responsabilidade de abreviar ou não a volta do Senhor Jesus. Está sobre nós a responsabilidade de Jesus voltar mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes temos sofrimentos nesta vida, prezados irmãos. Mas a culpa é de quem? É de Jesus que retarda a sua vinda? Não, é nossa. Nós somos os únicos culpados, e desculpem eu ser tão objetivo nisto. Nós somos os únicos culpados pelo retardamento da volta do Senhor Jesus. Nós somos os únicos culpados se nós sofremos aqui ainda nesta terra. Porque se nós estivéssemos a trabalhar, estivéssemos com a ansiedade necessária de entrar na Canaã celestial, o nosso comportamento seria outro. As nossas atitudes seriam outras, provavelmente. Deus capacitou-nos para sermos exatamente ao contrário daquilo que muitas vezes nós somos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, é um texto que eu gosto muito. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou a obra em nós. O Espírito Santo veio até nós, tocou os nossos corações e nós fomos convencidos, nós fomos convertidos e agora Deus chama-nos a fazer um outro tipo de trabalho. Prezados irmãos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras lição atrás de lição. Se nós formos ao capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos aquilo que Deus quer de cada um de nós, aquilo que Deus está disposto a dar a cada um de nós para nós podermos terminar este trabalho. Capítulo 3, versículo 18, Deus está a falar aqui à igreja de Laodiceia, Deus está a falar aqui à igreja dos últimos tempos. A igreja que nos representa, as 7 igrejas da Ásia, que são a representação da igreja dos últimos tempos. E o que é que Deus diz que nos dá? Aconselho que de mim compres ouro fino para seres rico, roupas brancas para te vestires e não sentires vergonha da tua nudez, e remédio para os olhos para poderes ver. Deus está à nossa disposição para nos dar tudo isso. Ouro, vestes brancas e colírio para os olhos para podermos ver. Deus dá-nos a sua palavra. Deus dá-nos a certeza da justificação pela fé. E Deus instrui-nos para nós podermos enxergar aquilo que se passa à nossa volta e termos cada vez mais confiança em Deus. Sabem, prezados irmãos, Deus chama-nos e Deus avisa-nos. Deus manda-nos as lições da escola sabatina. Deus manda-nos as meditações matinais. Deus dá-nos o espírito de profecia, mas acima de tudo dá-nos as Sagradas Escrituras. Para quê? Para que nós sintamos a necessidade de cada vez mais de ser moldados segundo o caráter de Jesus. Termos a nossa vida reformada, ter a nossa vida reavivada, prezados irmãos. Muitos de vocês, se calhar, acham que eu devia falar sobre profecias. Olhar para aquilo que acontece à nossa volta e pregar sobre isso. Ou seja, nunca me viram pregar sobre isso. Se calhar achavam que eu devia ser mais enfático, analisando os acontecimentos que estão à nossa volta, as alianças de Trump,
sei lá, outras coisas que acontecem, as visitas do Papa. E eu vou trazer isso nas pregações, prezados irmãos. Não o faço. Eu sei que isso são sinais que nos mostram a brevidade da volta de Jesus. Há uma coisa que eu considero muito mais importante que esses sinais. Já há bastante mais entendida do que eu a falar sobre eles. Há uma coisa que eu considero muito mais importante para mim e para a minha igreja. É a maneira como eu estarei quando os sinais da volta de Jesus se concretizarem e aquele grande dia que fará a separação entre o trigo e o joio acontecer. Eu tenho que olhar para os sinais e tenho que me perguntar: estou eu preparado para aquilo que vai acontecer às portas de eu entrar em Canaã? Estou eu preparado para atravessar o Rio Jordão? Estou eu em condições de o fazer? Estou eu espiritualmente bem para me encontrar com o meu Deus? Deus é infalível, prezados irmãos. Se Deus deu os sinais, é porque Deus sabe aquilo que irá acontecer. E aconteçam ou não aconteçam de uma maneira como nós os imaginamos, ou aconteçam como na realidade eles vão acontecer, há uma coisa que eu tenho a certeza que tem que acontecer. É eu estar preparado para os enfrentar e não vacilar na minha fé. Mas eu não posso esperar acontecerem os sinais para me preparar, prezados irmãos. É um erro crasso que nós temos, que nós cometemos. O meu Senhor, o que é que diz Jesus? O meu Senhor tarde virá. Lá à frente eu vou-me preparar. Louco! Esta noite te perderão a tua alma. Não foi isso que Jesus disse na parábola? E o que é que acontecerá contigo? O contexto é um pouquinho diferente. A lição fala, isto é num contexto de mordomia, mas nós podemos aplicá-lo na nossa preparação espiritual, prezados irmãos. Se o meu Senhor tarde virá, eu sou, e considero isso, eu sou um louco. Jesus é enfático nas suas palavras, prezados irmãos. Eu tenho que me preparar hoje, para quando as coisas se transformarem, coisas começarem a ficar pior à minha volta. Quando o decreto dominical sair, eu estar preparado. Eu não posso esperar o decreto dominical sair para depois me preparar, prezados irmãos. Eu não posso esperar as perseguições começarem para depois me preparar. Eu tenho que estar preparado espiritualmente hoje, prezados irmãos. Se calhar na misericórdia de Deus eu nem terei que enfrentar as perseguições. Se calhar na misericórdia de Deus eu nem terei que enfrentar o decreto dominical. Mas eu terei que enfrentar o juízo e a misericórdia de Deus de alguma maneira. Como é que eu vou estar nesse momento? Como é que eu vou estar perante Deus? Como, prezados irmãos? O povo de Israel é um exemplo para nós, prezados irmãos. O povo de Israel foi chamado por Deus para fazer o quê? O povo de Israel foi chamado por Deus para fazer o quê? Então vamos buscar aqui o Sermão da Montanha, não é? O Sermão da Montanha. Jesus dá 2 exemplos daquilo que o povo de Israel devia ser. 2 exemplos. Devia ser o sal da terra. O sal da terra. O povo de Israel devia ser a luz do mundo. E quando nós temos uma luz, dizia Jesus, nós temos que a fazer e colocá-la onde? Temos que a colocar aonde? Debaixo do velador, não é? Debaixo da campânula. Temos que a esconder para que os outros não vejam a nossa luz brilhar.
Eu já vos falei aqui de uma vez, eu estive estado no Peru, numa cidade chamada Puno. Uma cidade que não tinha iluminação na rua. Era horrível andar naquela cidade, prezados irmãos. A gente tinha que ser guiado pela luz que vinha de dentro das casas. E as pessoas generosamente deixavam uma frixa da sua janela aberta para que quem andasse na rua pudesse ver o caminho. A cidade não tinha asfalto. Havia dejetos de cão por tudo quanto era lugar. E nós tínhamos necessidade de ter aquela luz para nos podermos conduzir ao longo daquela cidade. Prezados irmãos, Deus chamou o povo de Israel para se levantar e brilhar. Brilhar. Ser a luz em cima, ser a luz na rua, ser a luz no velador, ser a luz que ilumina aqueles que estão à sua volta. Não sei se nós nos orgulhamos, não sei se nós nos orgulhamos ou dizemos-lo com alguma misericórdia de nós próprios, mas nós somos o Israel espiritual. E ao sermos o Israel espiritual, que tipo de Israel é que nós somos? Somos o Israel espiritual igual ao Israel real? Ou somos o Israel espiritual que substitui o Israel real? Porque ele não fez aquilo que devia fazer. Jesus é muito claro, prezados irmãos. E a palavra de Deus tem avisos atrás de avisos, atrás de avisos, atrás de avisos. Apocalipse capítulo 22, 3 versículos muito perto uns dos outros dizem exatamente a mesma coisa. Jesus diz: eu virei dentro em breve. Felizes os acreditam nas palavras proféticas deste livro. Mas atenção, eu virei muito em breve e trarei comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que é testemunha de todas as coisas diz: sim, vou chegar muito em breve. Assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Versículos 7, 12 e 20 do capítulo 22 de Apocalipse. Prezados irmãos, os israelitas estavam à porta da terra de Canaã. Os israelitas precisavam, a única coisa, havia só duas coisas que os impediam de entrar na terra de Canaã. A primeira delas era o rio Jordão. E depois qual era a segunda coisa que os impedia de entrar plenamente na terra de Canaã? Eram? Mais ou menos. Era uma coisa alta, mas não eram os gigantes. Eram as muralhas da cidade de Jericó. E nas duas delas, prezados irmãos, se nós vamos ao livro de Josué, nós vemos o quê? A intervenção divina. Vemos a intervenção divina. Para atravessar o rio Jordão, para chegar ao outro lado do rio Jordão e entrar na terra de Canaã, não tomar posse ainda da terra de Canaã. Para tomar posse da terra de Canaã, eles tinham que conquistar primeiro a grande capital da terra de Canaã, que era Jericó, e depois então poderiam começar a tomar posse da terra de Canaã, mas eles primeiro precisavam entrar na terra de Canaã. Mas tinham o primeiro obstáculo, que era o rio Jordão, que eles precisavam atravessar. Deus escolheu, Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido lá no Monte Moriá. E agora Deus escolheu um outro homem para conduzir o povo, um homem mais novo, mais forte, mais vigoroso, mas com o mesmo relacionamento com Deus que aquele que tinha falecido lá no Monte Moriá tinha também. O mesmo homem com a mesma confiança em Deus que aquele homem tinha tido. Aquele homem que durante 40 anos tinha conduzido aquele povo pelo deserto. Que durante 40 anos tinha ouvido reclamações daquele povo. Que durante 40 anos conseguiu conciliar com a sabedoria vinda de Deus, conciliar aquele povo. Aquele povo que foi crescendo e crescendo e crescendo de uma forma desmesurada, mesmo vivendo no deserto. Aquele povo que, pela graça de Deus, durante os 40 anos que andaram pelo deserto, não tiveram que ir à costureira, não tiveram que ir à boutique, não tiveram que ir ao shopping para comprar roupas novas nem sapatos novos, porque Deus, no seu infinito amor, conservou o calçado, conservou as roupas para que elas não se estragassem. E Josué aprendeu com Moisés.
E agora é Josué que tem que liderar o povo para atravessar o Jordão, prezados irmãos. Nós não temos hoje um líder como Josué na nossa igreja. Porque Deus chama a cada um de nós, como dizia o Samuel e bem, nós fomos chamados por Deus para ser um reino de sacerdotes. Quem é que conduzia a arca? Quem é que fez o milagre para eles poderem atravessar o Rio Jordão? Quem é que meteu o pé primeiro dentro do Jordão? Foi a estaca de Josué? Não foi. Foram aqueles que entravam no lugar santo, que carregavam a arca consigo, que ao tocarem com os pés na água do Jordão, fizeram com que o Jordão parasse de um lado, escoasse a sua água do outro. Não houve ali o mesmo milagre que no Mar Vermelho. Não se enganem, prezados irmãos. Está bem? No Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. No Jordão, Deus parou as águas do Jordão. As águas pararam e formou-se como uma parede, segundo diz as Sagradas Escrituras. Capítulo 3 de Josué. E as outras águas foram-se embora. O povo era muito mais do que aquele que tinha atravessado o Mar Vermelho. Por isso a passagem tinha que ser muito mais larga. Prezados irmãos, temos um ano com 360 e picos dias, ou menos de 360 e picos dias já pela frente. Estamos às portas da terra de Canaã. Que pessoas nos convém ser? Que pessoas nos convém ser? Que hábitos nós temos que criar na nossa vida para nos prepararmos para entrar na terra de Canaã, para atravessar o Jordão e para entrar na terra de Canaã? O salmista diz que dá-nos um conselho, no Salmo 119, no versículo 11, guardei as minhas palavras no teu coração para não pecar contra ti. Josué, Deus falando a Josué, recomenda a Josué no capítulo 1 e no versículo 8, tem sempre presente o livro da lei. E depois no versículo 9 ele diz, tem coragem e firmeza, não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que andares. As mesmas palavras que Deus dirigiu a Josué, Deus dirige a cada um de nós, prezados irmãos. E foi nessa força que Josué conduziu o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. Vamos ao capítulo 3, aos versículos 14 e 16. Vamos ler esta passagem. São 3 versículos apenas. Eu queria fazer o culto no mais curto espaço de tempo possível. Capítulo 3, versículos 14 a 16. Quando o povo saiu de suas tendas para atravessar o rio, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam à frente. Chegaram ao rio Jordão e era o tempo das ceifas, quando o rio vai a transbordar pelas margens. Mas logo que os pés que levavam a arca tocaram na água, as águas que desciam pararam e amontoaram-se como se fossem uma barragem, numa grande extensão, até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar de Sal ficaram completamente separadas, de modo que o povo pôde atravessar isto, e isto deu-se perto de Jericó. Para Deus era uma coisa difícil? Não, prezados irmãos. Uma coisa tão simples. Deus disse, quando os sacerdotes tocarem nas águas, as águas pararão de um lado e vocês poderão atravessar a val. Será que aqueles sacerdotes hesitaram? Será que Josué hesitou? Será que Josué teve receio? De maneira nenhuma, prezados irmãos. Fé em Deus. Fé em Deus, prezados irmãos. Muitas vezes nós achamos que as dificuldades que temos à nossa frente são maiores que as águas do Jordão. Muitas vezes pensamos que as dificuldades, que os problemas que nos surgem na nossa vida são piores que o Mar Vermelho. Mas não, prezados irmãos. Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que fez parar as águas do Jordão, é o mesmo Deus que está ao nosso lado. É o mesmo Deus que nos pede que, como igreja, avancemos, prezados irmãos. É o mesmo Deus que nos pede que, com a mesma coragem, com a mesma fortaleza que Josué teve, que nós avancemos rumo à terra de Canaã. Nada nos deve desanimar, prezados irmãos.
É certo que temos o deserto à nossa frente ainda, antes de chegarmos mesmo ao Rio Jordão. Mas o mesmo Deus que foi com o povo de Israel, que as nações à volta diziam: que povo é este que tem o Senhor como Deus? E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, prezados irmãos, precisam de ver os milagres acontecerem nas nossas vidas. E não acontecem muitas vezes mais milagres na nossa vida porque nós não confiamos suficientemente em Deus. Eu vou voltar a repetir, prezados irmãos. Não acontecem mais milagres na nossa vida porque nós não confiamos suficientemente em Deus. Porque a partir do momento em que nós formos a Deus, que nós batalharmos com Deus, que nós pedirmos a Deus, que nós, desculpem eu dizer isto, que nós exigirmos de Deus o cumprimento das suas promessas, os milagres acontecerão nas nossas vidas, prezados irmãos. Se fosse uma igreja americana, de negros americanos, eu ouviria a igreja dizer toda: Amém! Está ali um irmão que vem do Canadá que está habituado a ouvir essas coisas. É por isso que eu estou a dizer. Prezados irmãos, o Senhor, o Deus que estava lá junto ao Jordão é o mesmo. Ele não muda. Em si não há mudança nem sombra de variação. Prezados irmãos, temos que confiar no Senhor. Vejam este texto fantástico. Salmo 37, versículos 5 e 7. Salmo 37, versículos 5 e 7. Põe a tua vida... Como é que diz a vossa tradução? Veja o que diz a minha. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele te ajudará. Ele fará brilhar a tua retidão e a tua justiça como o sol brilha ao meio-dia. Depois no versículo 7. Confia no Senhor e põe nele a tua esperança. Não tenhas ciúmes dos que prosperam na vida, daqueles que vivem de intrigas. Prezados irmãos, Jesus, antes de se ir embora, no capítulo 28 de Mateus, Jesus deixa-nos uma promessa. Eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias até que eu volte. Todos os dias até à consumação de tudo aquilo que eu vos disse. Por que é que temos medo, prezados irmãos? Porque é que ainda estamos aqui. Porque é que confiamos mais em nós próprios do que em Deus? Porque é que fazemos mais a nossa própria vontade do que a vontade de Deus? Porque é que não fazemos a vontade de Deus, prezados irmãos? Será que a vontade de Deus é prejudicial para as nossas vidas? Será que Deus, quando nos diz para nós fazermos determinadas coisas na sua palavra, é porque nos odeia ou porque nos ama? Porque nos ama, prezados irmãos. É porque nos ama. Tudo aquilo que aqui está, prezados irmãos, é o sinal de um Deus de amor por o povo desta terra. Pelo povo de Portugal. Pelo povo da cidade de Albufeira, ou da cidade de Quarteira, ou da cidade de Lagoa. Ou de uma outra que aqui estiver representada. É pela minha rua, é pela minha casa, prezados irmãos. Tudo aquilo que aqui está é por amor de mim. Deus não precisa de nada, prezados irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa das nossas orações. Nós é que precisamos de tudo que Deus tem para nos dar. Precisamos de tudo que Deus tem para nos dar, prezados irmãos. A única coisa para que Deus precisa
é que nós sejamos efetivamente gratos, mostremos a nossa gratidão, porque ao mostrarmos a nossa gratidão para com Deus, nós estamos a reconhecer a nossa dependência dele. Da mesma maneira que aquele povo de Israel, à beira do Jordão, dependia inteiramente de Deus para chegar ao outro lado. O povo de Israel dependia de Deus. O rio era profundo, as águas iam cheias, o rio ia cheio, eles não tinham outra forma de atravessar. Não havia pontes militares. Não havia como construir, chamar os castores para fazer ali uma barreira para interromper as águas para eles poderem passar. Não havia balsas, não havia barcos, não havia nada para eles poderem chegar ao outro lado. E Deus tinha-lhes prometido que eles tomariam posse da terra de Canaã. A única alternativa que eles tinham era confiar em Deus. A única alternativa que nós temos, prezados irmãos, para podermos entrar na terra de Canaã é confiar em Deus. Mas confiar em Deus significa o quê? Obedecer à vontade de Deus. Eu não posso confiar em Deus naquilo que me agrada e não confiar no restante. Quando Deus me pede para fazer assim ou assado de outra maneira, eu tenho que confiar que isso é o melhor que Deus quer para cada um de nós. Que Deus quer para mim, prezados irmãos. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Como será esse dia, prezados irmãos? Como será esse dia? Por mais que João tenha escrito, por mais que Ellen White tenha escrito, nós não conseguimos. É conforme Paulo diz, em 2 de Coríntios, se não estou em erro, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não temos que nos preocupar com a forma, prezados irmãos. Temos que nos preocupar com o resultado daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O povo de Israel não sabia o que estava do outro lado. Aliás, sabia, mas ficaram amedrontados. Só Josué e Caleb, quando foram lá como espias, é que voltaram dizendo que no Senhor, na força do Senhor, nós venceremos os gigantes. Eles não se preocuparam com os cachos de uvas que eles trouxeram, com as belas frutas, eles simplesmente se preocuparam com o coiro. Mais nada. Mas Josué e Caleb preocuparam-se sim que Deus ajudaria a entrar, ajudá-los a entrar e a tomar posse daquela terra. Por isso, prezados irmãos, nós não temos que nos preocupar com aquilo que vai acontecer à nossa frente. Nós temos que nos preocupar em estar para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê a força. Que o Senhor nos dê a coragem. Que o Senhor nos dê a confiança. Que o Senhor nos ajude a aprender a confiar cada vez mais nele. Para quando o nosso Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós podermos estar, aqui está, o Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação, esperámos este tempo todo. Que Deus nos possa abençoar. Amém. Uma vez estando aptos a nos preparar para esse grande dia, vamos cantar o número 1 dos nossos hinários, Ó Deus de Amor, para finalizar. Número 1.
nosso Criador, obrigado, Jesus, nosso Salvador, obrigado, Santo Espírito, que nos tocas, que nos chamas a atenção. Obrigado, porque nós podemos ouvir a vossa voz, que nós podemos aceitar este chamado, que nós estamos dispostos a fazer a vontade, que nós estamos dispostos também a levar esta mensagem aos outros como meio e como para que o Senhor Jesus possa voltar, o Senhor Jesus possa vir a esta terra. Dar-nos a força, dar-nos o poder de que precisamos para transformar as nossas vidas e para levar esta mensagem àqueles que estão ao nosso redor. Fortalece a nossa fé. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém.